Boa noite a todos, todas, queridos professores, pais, gestores, educadores do Brasil. Então, vejam que alegria, né? A rede pedagógica pretende começar o ano letivo falando sobre esse tema tão importante que é educação e emoção, né? E por que educação e emoção? Educação, porque é pela educação que nós nos socializamos. É pela educação que as crianças e jovens tornam-se brasileiros, argentinos, sul-americanos, cidadãos do mundo, né? É pela educação que nós aprendemos hábitos, valores, atitudes, competências valorizadas, requeridas para o mundo de hoje, né? E por que emoção, né? Porque todo o processo educacional, graças ao qual nós nos formamos, seja na escola, seja na cidade, seja em casa, seja nos cuidados de saúde, de alimentação, seja na vida, qualquer que seja o seu âmbito, né? Tudo isso está atravessado pela emoção, por emoções. Emoções positivas, amor, contentamento, alegria, confiança, gosto de estar próximo, né? Saudade, carinho, atenção, respeito, e também por emoções negativas, ciúmes, raiva, inveja, medo, fofocas enfim, que não ajudam, que não colaboram para a relação entre as pessoas, né? Então, a emoção tem muito a ver com a nossa relação com as pessoas, com o mundo, com as coisas, né? A emoção, ela nos dá o ânimo, nos dá a energia, seja para a gente se proteger, seja para a gente se aproximar, seja para a gente se afastar, seja para a gente se dedicar muito ou pouco a isso ou aquilo. Então, se educação tem a ver com socialização, emoção tem a ver com aquilo que possibilita, numa direção ou noutra, as nossas relações com as pessoas e coisas que compõem o mundo, né? Então é sobre isso que a gente gostaria de falar com vocês, e nós pretendemos desenvolver 3 pontos na nossa conversa, né? O primeiro seria falar sobre o que é aprendizagem socioemocional, né? Trabalhar, né? Eu gosto muito de um autor chamado Erik Erikson, que tem uma proposta de juntar características individuais, sexuais, próprios do nosso desenvolvimento pessoal, com aquilo que ele chama de desenvolvimento psicossocial, ou seja, com aquilo que acontece na relação da criança, do jovem, do adulto, do velho, com o mundo, com as outras pessoas. E gostaria também de comentar com vocês um pouco sobre o lugar, vamos dizer assim, da aprendizagem socioemocional, do desenvolvimento socioemocional, na perspectiva da BNCC, sobretudo da BNCC
da educação básica e, sobretudo, da educação infantil, da BNCC Educação Infantil. E por fim, gostaria de falar um pouco sobre como pensar, né, a aprendizagem socioemocional, das habilidades socioemocionais no contexto da aula, no contexto da escola. Né? Há muitos modos da gente pensar essa questão enfim, eu vou sugerir algumas formas da gente valorizar esse tema no contexto da aula. Afinal de contas, todos vocês sabem, né, que a escola tem pelo menos dois grandes objetivos educacionais. O primeiro é de ordem, vamos dizer, cognitiva, que tem a ver com a aprendizagem de conteúdos ligados às disciplinas, matemática, língua portuguesa, inglês, ciências, né, geografia, história, etc. Tem a ver com, então, com esses componentes curriculares que a escola trabalha, que o professor ensina, propõe para os alunos, etc. E o outro grande objetivo da escola, outra grande função da escola é a convivência institucional, né? Como as crianças e os jovens e os adultos jovens passam muitos anos dentro da escola, né? Na escola, convivendo com colegas, convivendo com professores, etc. E a escola tem regras, tem limites, tem compromissos socioculturais, e a convivência na escola, ela pode marcar positiva ou negativamente a nossa formação pessoal, a nossa formação coletiva, né? Na escola, as crianças são cobradas por aquilo que elas aprendem uma a uma, individualmente, e ao mesmo tempo as crianças são cobradas por esse coletivo, né? Por esse agrupamento de pessoas com as suas diferenças, com as suas características, com as suas diferenças culturais, sociais, físicas, né? Emocionais, com as suas diferentes formas de reagir às coisas que acontecem no âmbito da escola. Então, são duas grandes funções: a convivência, né? o como lidar com conflitos, o como ler conflitos, quaisquer que sejam eles, como fazer uma boa gestão desses conflitos, de tal forma que o respeito, a amizade, a solidariedade, o respeito mútuo, aquilo que é de ordem superior na escola possa predominar. E, ao mesmo tempo, né, se preparar, se alfabetizar, se cultivar intelectualmente, para, quem sabe, se tornar um cidadão, né, que pouco a pouco domina as ferramentas básicas para que ele possa cuidar bem de si, pouco a pouco, ganhar autonomia e, ao mesmo tempo, ser parte útil e boa da sociedade, né? Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia, né, do Erikson. O Erikson, ele propunha que as diferentes fases da vida eram marcadas por virtudes e por crises psicossociais. Virtudes e crises psicossociais. Então, por exemplo, e também por relações significativas. Então, ele colocava muito a questão das virtudes, a questão das crises psicossociais, as relações significativas. Por exemplo, olha que coisa maravilhosa, né? Nos primeiros 2 anos de vida, a virtude mais importante para a criança pequena é a esperança. E por que esperança, né? A criança pequena, ela depende de adultos cuidadores, né? Ela não saberia, a criança mais saudável não saberia prover para si mesma, por exemplo, a alimentação,
cuidados de saúde, cuidados de higiene, etc., porque ainda ela não domina, não tem recursos de todas as ordens para cuidar de si nesse nível, né? Então, a criança pequena precisa de um cuidador e ela precisa ter esperança, né? Ela precisa ter confiança que esse cuidador, no caso, é uma figura materna de preferência, entendendo por figura materna, funções que um homem ou uma mulher realizam, mas nesse sentido de prover as crianças pequenas daquilo que é fundamental para a sua sobrevivência. Alimentação, calor, né? Calor no sentido de calor tanto afetivo quanto uma temperatura saudável, uma casa boa para se viver, higiene do sono, cuidados, enfim, cuidados que só um adulto pode prover nesse começo. Então, é importante que a criança confie, né? Que a criança tenha esperança que ela será bem cuidada, que os adultos, né, não lhe faltarão naquilo que ela precisa. Isso, por exemplo, é fundamental na educação infantil, nessa primeira fase da educação infantil, né? As professoras, por exemplo, elas são figuras fundamentais que provêm, né, aquilo que a criança precisa para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, para a sua confiança no mundo, que não lhes faltará, né? Que não lhes faltará naquilo que elas precisam. E vamos pensar agora pelo contrário. Infelizmente, muitas crianças convivem com adultos doentes, desempregados, adultos e que eles próprios não dão conta de cuidar de si por diversos motivos, abusivos, às vezes indiferentes, ou às vezes permissivos demais, adultos, portanto, que oscilam, né? Por exemplo, entre uma atitude e outra, adultos que, naquele momento em que a criança precisa deles, eles não estão disponíveis ou estão disponíveis de uma forma não positiva, né? Infelizmente, nós sabemos que muitos pais, muitas mães não podem, muitos professores não podem prover, até porque tem muitas crianças, os recursos da escola são insuficientes, faltam elementos para o cuidar, e isso prejudica muito. E a grande pergunta da criança pequena, olha que coisa interessante, eu posso confiar no mundo? Eu posso confiar nas pessoas? Eu posso esperar delas? Eu posso receber delas aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência, para o meu desenvolvimento, para a minha aprendizagem? Né? Vamos pensar agora a criança de 2 a 4 anos. Né? Como todos os colegas sabem, o segundo ano de vida inaugura 2 grandes desafios que nos marcarão a vida toda, que é andar com os 2 pés, correr, saltar, pular, se locomover de forma mais eficiente do que o engatinhar ou arrastar-se, próprio da criança pequenininha, e andar para conviver com o mundo, para poder olhar o mundo com olhos que enxergam longe, né? Que podem permitir uma visão ampla do mundo longe, né? E o falar, né? Vocês querem vocês querem domínio
mais radical, mais transformador do que uma criança que aprende a falar, a se comunicar na língua, nos gestos, na forma que as pessoas da sua sociedade falam, que pode expressar o sentimento. Daí a importância, né, da criança desenvolver isso que a gente chama de autonomia, né? Autonomia no sentido de que, pelo menos em muitos pontos, ela agora pode cuidar de si mesma. Cuidar do seu xixi, do seu cocô, quem sabe tirar a roupa, pouco a pouco vestir a roupa. Ela pode ganhar, né, funções que antes ela não tinha condições, né? E ela pode, então, se dizer, eu tô bem, está ok comigo, né? Ou seja, neste período é o período da autonomia, né? De que a criança ela ganha possibilidades de cuidar de si mesmo, né? E infelizmente muitas crianças têm vergonha, têm dúvida, muitos adultos, né, não conseguem educar as crianças para que elas tenham essa autonomia. Elas continuam dependentes deles, elas têm dificuldade de falar, têm dificuldade de andar, têm dificuldade de cuidar do seu xixi, do seu cocô, tem dificuldade de comunicar sentimentos, necessidades, etc. Isso é muito importante que a criança ganhe essa autonomia, né? E aí agora nós temos a criança um pouco mais velha, né? A criança um pouco mais velha, que tem aí, que está na pré-escola e que está frequentando a educação básica aí nos seus primeiros anos, né? Então você tem a criança que agora tem propósitos, ela tem iniciativas, ela tem interesses, né? Por exemplo, em se alfabetizar, em conviver com outras crianças num contexto, por exemplo, ampliado, né? Crianças que agora têm possibilidades.